recebi do internauta uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o consentimento informado é um elemento necessário ao atual exercício da medicina. Mas o que é consentimento informado? Bom, consentimento informado significa expressar a ação de consentir. É a permissão, é dar permissão, dar licença que determinado ato seja praticado. Como que ele acontece? Ele acontece quando há uma livre vontade, quando se externa a autodeterminação. A autodeterminação é o poder de decidir livremente sobre os atos que serão praticados por um terceiro. Então, é você consentir que aquele terceiro pratique um ato. Na questão, a pergunta está relacionada ao consentimento informado pelos profissionais da medicina. Então, o termo de consentimento do paciente, ele tem que vir isento de dúvidas. Tem que ter bem destacado quais são as vantagens, quais são os riscos do tratamento e qual é o resultado. Em algumas áreas, o resultado ele é garantido. Mas cuidado, aquilo que for informado pelo profissional de saúde, ele deve imprescindivelmente acontecer. Então, o resultado deve acontecer, em alguns casos, como eu disse. Então, se você contratou, se você foi informado de todo o procedimento e ele ocorreu, parabéns. Se você contratou a prestação de serviço e o consentimento informado não foi o resultado final, você tem a garantia da reparação do dano. A primeira pergunta que eu recebi de uma pessoa é a seguinte: fiz uma cirurgia que deixou sequelas. Tenho algum direito de reparação de danos? Todo dano que é causado à integridade física ou à imagem de uma pessoa pode ensejar a reparação de danos morais. Por exemplo, no caso de uma cirurgia, uma cirurgia que foi feita pela pessoa e que acabou acarretando danos estéticos, se essa pessoa ela sofreu um acidente na rua e foi levada a um hospital e o médico que fez a cirurgia empregou todos os meios que ele tinha conhecimento, todo o material, tudo que está disponível à medicina para que a pessoa fosse reabilitada, nesse caso específico não vai haver uma reparação do dano moral. Mas, se o médico, ele agiu de forma a que o dano que tenha sido causado, foi gerado justamente por um problema que ele teve lá no hospital, falta de energia ou outras circunstâncias, do caso, o médico não empregou tudo aquilo que a medicina tem disponível efetivamente para a reparação do prejuízo que estava sendo causado. Ou, no caso da pessoa ter um problema que tenha surgido por conta de um erro do procedimento médico, essa pessoa vai ter direito, sim, a uma reparação do dano causado, que é o dano estético. Estou doente e não consigo comprar meu remédio, pois é muito caro. Tenho o direito de obtê-lo do SUS? Existe uma lista de medicamentos que o governo fornece para as pessoas e dentro dessa lista de medicamentos nós temos medicamentos que efetivamente são medicamentos altamente caros e as pessoas não têm condições de comprá-los. Então, normalmente o que é verificado dentro dessa lista se para uma determinada enfermidade estão disponíveis determinados medicamentos. Então, se a pessoa tem uma doença, ela vai até o posto de saúde e muitas vezes pode ser que o posto de saúde não forneça diretamente esse medicamento. É necessário então que a pessoa faça um requerimento na Secretaria de Saúde. Lá na Secretaria de Saúde então vai verificar se a pessoa efetivamente tem aquela enfermidade e se efetivamente aquele medicamento pode ser fornecido para a pessoa. Em caso positivo, então a pessoa vai ter o direito de receber o medicamento. Caso o medicamento ainda assim não seja fornecido, é necessário propor uma ação no Poder Judiciário pleiteando esse remédio. Como ter acesso à relação de medicamentos disponíveis pelo SUS? Então, para você ter acesso à relação de medicamentos pelo SUS, você tem que acessar o RENAME. O RENAME é uma relação nacional de medicamentos. Sejam esses medicamentos básicos, estratégicos ou especializados. Esses medicamentos, eles são caracterizados como medicamentos de baixo custo e de alto custo. Independente de quais medicamentos você necessita, você pode acessar o site do Ministério da Saúde
e lá vai ter um campo que vai estar escrito RENAME, que é essa Relação Nacional de Medicamentos. Esse site, ele traz uma atualização anual de todos os medicamentos disponibilizados pelo SUS. Então vai estar sempre atualizado essa lista de medicamentos. É muito fácil acessar e com a atualização fica fácil identificar qual é o medicamento disponibilizado.